Vamos lá. Vamos Tudo começar certo. com essa história do Bolsonaro na UTI. Pode um negócio desse? Pode ser intimado num quarto de UTI? Ou não, ele estava muito fragilizado, não poderia receber uma oficial de justiça, hein? Bom, vamos começar pela lei, né? Artigo 244 do Código de Processo Civil, que é subsidiário nas ações penais, inciso 4, não é? Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito, inciso 4, de doente enquanto grave o seu estado. Então, não se fará enquanto grave o estado do paciente, exceto no caso de haver perecimento de direito. Essa citação é uma citação que tem duas características. Primeiro, ele está sendo notificado que ele foi tornado réu, né? É uma simples notificação, em nada agrava a situação dele. E, em segundo, se chama intimação, mas, na verdade, o que se está dizendo é o seguinte: o senhor tem um prazo para apresentar a sua defesa. Isso aqui tem de notificar, a citação tem de ser assinada pelo réu, mas, na verdade, ela é destinada aos advogados também, né? Note que o documento era do dia... Então, vamos aos fatos, né? O documento, como disse a oficial de justiça, o documento do dia 11 não tinha sido assinado ainda em razão do seu estado de saúde, né? Então, se respeitou o estado de saúde dele, né? Só que, como ficou claro em nota emitida pelo STF, o estado de saúde de Bolsonaro indicava que sim, ele poderia assinar a citação com a notificação e intimação, porque ele tinha condições para isso. Prova de que ele tinha condições para isso: ele deu uma entrevista ao SBT na segunda, ele participou de uma live na terça, inclusive vendendo capacetes de grafeno. Eu até encomendei um para você, porque você é motoqueiro, ninguém sabe. E encomendei, né? Aliás, eu também sou, a gente vai andar de moto, e capacete de grafeno, que é resistente, Você dá uma dirige grana. moto? Você sabe pilotar Eu? moto? Ô, meu amor, eu não dirijo nem carro. É isso que nunca eu nem liguei sei. carro. Você imagina. Não, porque eu também não piloto moto, só bicicleta. Se você quiser, te levo na minha garupa da Não, bicicleta. bicicleta eu ando. A gente vai comprando de grafeno para a bicicleta. Pronto, Pronto. pronto. Então, ele estava bem, ele recebeu o Valdemar Costa Neto. Eu acho que, enfim, para receber Valdemar Costa Neto é preciso haver certo estado de espírito a partir do qual isso se torna impossível. Então, bem ele estava, né? Recebeu Silas Malafaia ontem. Então, qual é a dificuldade que tinha o paciente Jair Bolsonaro em receber a citação? Nenhuma. Legal, sim, a pessoa pode ser intimada no hospital, até porque ele tem prazo para defesa, é o que se chama na lei perecimento de direito, caso não seja notificado. Ele demonstrou que ele participou das lives, inclusive para atacar o Supremo, mas Sóstenes Cavalcante, o buliçoso, né, o sempre saltitante Sóstenes Cavalcante, disse que o próprio Bolsonaro estava redigindo um novo PL sobre anistia para restringir a anistia apenas àqueles que participaram do 8 de janeiro, que é mais uma patranha deles para tentar ver se consegue aprovar essa porcaria, né? Já que há dois textos, há dois PLs, né? Se pediu urgência para um texto que nem existe na sua forma definitiva, e os dois existentes anistiam todo mundo, muito especialmente os líderes golpistas, né? O do Rodrigo Valadares, que é o segundo, anistia até aqueles que cometerão crimes de golpe de Estado no futuro. É uma coisa fabulosa, né? É uma coisa espantosa que se tenha concebido esse texto. Nós estamos vivendo realmente dias espetaculares, né? E aí ele fez aquela cena com a servidora, né? Aliás, Fabiola, eu duvido que alguém tenha colhido a autorização dela para usar a imagem dela, né? Que, evidentemente, essa senhora corre o risco, essa moça corre o risco de ser hostilizada.
Não teve, bolsonarista. não teve, Pois e é. inclusive, Reinaldo, a gente recebeu hoje cedo aqui a nota do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais e Associação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, indignado, as duas entidades indignadas em relação a essa exposição da imagem de uma servidora pública e dizem: repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista, eles escrevem na nota, e não consentida da atuação da oficiala de justiça, conduta que não apenas viola a sua intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade. É o que diz a nota aqui das duas entidades que representam servidores públicos como ela. E é isso mesmo, porque a oficiala, no caso, aliás, oficiala, generala, tá? Só para o pessoal ficar com... É bonito oficiala, né? Eu gostei de falar Oficiala e generala também. Oficiala. Feminino de general, quando tivermos uma, é generala. Generala. Né? É bom que você saiba. Boa. Generala. E de pardal é pardaloca. Ai. Tava com saudade de falar com você, engraçado. Vai, conclui aí. Eu quero colocar o vídeo do Bolsonaro daqui a pouquinho. Olha, e aí é um absurdo isso. E nós sabemos, e até a gente tem uma coisa grave aí nesse imbróglio do golpe, a frase perdeu Mané. Perdeu Mané era um ministro do Supremo sendo assediado, sendo hostilizado nos Estados Unidos. Eles hostilizam ministros do Supremo até. Eles hostilizam autoridades, eles hostilizam jornalistas. Por que não vão hostilizar uma oficiala de justiça? Coitada que está ali cumprindo a função dela, não é? Mas ele faz questão. Quem foi que mandou? Quem foi que ela diz? Eu estou aqui mandada. E ela diz, mandada por quê? Não, é mandada porque eu estou com mandado. É isso, por isso que eu sou mandada. É o nome da palavra, não é? Não, mas tem que falar o nome do Alexandre de Moraes, né? E aí tem uma passagem da conversa deles, né? A gente tem o vídeo aí, em que ela desmonta a mentira dele, mais uma, de uma maneira muito simples. Sabe o poder desconcertante do fato? Né? O poder desconcertante do fato. Ele armou a cena para botar nas redes e ela deu uma respostinha simples. Se quiser colocar o vídeo aí... Vamos assistir esse vídeo. É muito importante, a gente está até colocando esse vídeo foi até divulgado pelo Bolsonaro, ele fez uma gravação de 11 minutos e colocando em todas as redes, com todos os apoiadores dele. E nesse vídeo mostra o trabalho sério dessa oficial de justiça, oficiala, que estava lá. Ela era plantonista do Supremo Tribunal Federal e tinha que realmente fazer a intimação ali. Vamos ali assistir o que ele publicou ontem. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não, o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí, dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Não tem nada a ver, mas eu não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então, não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. E aí, hein, Reinaldo? Aí, né? Tudo aqui é secreto. Não, esse mandado não tem segredo de justiça para ele, mas ela diz, né, isso pode passar despercebido para a gente, ela diz claramente, eu conversei com seus advogados e eu conversei com a direção do hospital. Ou seja, para entrar ali, ela conversou com os advogados, portanto, os advogados estavam sabendo do mandado, estavam sabendo da citação.
o hospital estava sabendo, e o que se fez? Certamente deixaram a mulher esperando um tempo, né? E resolveram preparar a cena. E ela foi usada por Jair Bolsonaro. O hospital, eu tenho falado, escrito isso, virou um picadeiro de circo ruim, entende? Aliás, o DF-Star, cada um faça... Veja, Fabiola, eu não sou coach de hospital, tá? Não. Cada um faz o que quer com o seu hospital. Cada médico também cuida da sua reputação como quiser. E a deixa ser usada como quiser. Agora, o fato é que ele transformou o hospital numa base de operação política. Essa história de... e hoje saiu uma nota dizendo que o estado de saúde dele se agravou, né? Você deve ter aí. Aliás, a gente está com ela aqui já, falando inclusive disso. O estado de saúde dele piorou, foram o que os médicos disseram, aumentou a pressão, né? Ele, inclusive, já publicou nas redes sociais dele, né? Diz que houve uma piora do estado clínico, elevação da pressão arterial, piora dos exames laboratoriais dele e que agora ele vai ser submetido a novos exames, inclusive de imagem. Já fez ele 2 postagens a respeito da piora do estado de saúde dele após a visita da oficiala de justiça. É o que eu costumo chamar um falso Messias e um verdadeiro Bolsonaro, né? Vamos lá. Primeiro que se os exames de enzimas do fígado, etc., piorar, isso nada tem a ver com estado de ânimo, com estado de espírito. Isso tem a ver com a condição clínica dele. A oficiala de justiça não tem nada com isso. Tampouco com a questão da pressão, né? Que, aliás, há um momento... E eu acho que a gente tem que exibir isso para depois a gente voltar e perguntar, afinal de contas, quem está no comando dessa UTI? Se essa UTI está sendo comandada por um grupo de marketing político ou está sendo comandada por um grupo técnico de médicos? Né? Como ousa falar assim, você que não é médico? Eu não sou médico, mas eu sou lógico. E sem contar que do UTI eu tenho experiência. Né? Eu nunca fiz essa chacrinha na UTI, porque se eu fizer, o Calil manda me dar um tosse para dormir por 3 horas. Não faço. Você se comporta, hein? Porque senão a Lília te pega aí, hein? Não é nem o Calil. Exatamente. Entendeu? Não faço isso. Né? Quem manda no troço ali? Porque tem uma hora que ele está falando com ela e alguém, uma voz de algum técnico, de algum enfermeiro ou médico, diz que a pressão dele está subindo. E ele tem essa reação espetacular. Acho que vale a pena colocar o vídeo. Vamos embora, vamos para o vídeo. Agora. Eu peço favor. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Então alguém diz, a sua pressão subiu bastante. Tudo bem, alguém pode se irritar, mas claramente ele diz, não, aqui mando eu. Né? E ali se estava tendo um pico de pressão, entendo, estando numa UTI, acabou. A intervenção tem de ser dos médicos e não do paciente. Né? Então está uma confusão. Está uma confusão ali. Porque vem a nota e diz, visitas estão proibidas. Quais visitas estão proibidas e para quem? Determinados comportamentos não pode. Para quem e para quê? Para fazer live pode? Para conceder entrevista pode? Para ficar fazendo proselitismo contra o Supremo dentro do hospital pode? Não é? Não, e eu não estou dizendo em nenhum momento que a condição de saúde dele não é grave. Eu não tenho expertise técnica para isso, mas tudo que se lê a respeito e tudo que se sabe, sim, a situação, a condição de saúde dele é delicada. Né? Se o intestino dele não está funcionando ainda, se não tem ali o funcionamento, digamos, autônomo, o movimento do intestino que não depende da vontade do paciente e do dono do intestino, é uma situação, sem dúvida nenhuma, grave, né? Que requer, portanto, recolhimento, etc. Todo mundo sabe,
né, que a área mais parecida com o cérebro, isso não é só no Bolsonaro, não, é de qualquer pessoa. A área mais parecida com o cérebro que a gente tem, o órgão é o intestino, inclusive grande produtor de neurotransmissores, né, especialmente serotonina, né? Então, o estado de tensão e de não sei o que interfere muito no intestino. Daí que tem as pessoas que, quando viajam, travam, não é? Porque é uma questão psicológica também. Preciso estar no meu banheiro. Preciso... Então, ele deveria realmente estar em recolhimento, mas ele está fazendo política. Ele está fazendo política, como fez em 2018. Então, usa a condição de saúde para tratar das relações de poder. É isso que ele está fazendo. E aí eu acho muito complicado quando médicos passam a conestar esse comportamento, né? Cada um, insisto, faça o que quiser da sua reputação e da sua carreira. Essa história já está cheia de coisas estranhas mesmo quando se trata do universo médico, o modo como afastaram Antônio Macedo. Eu não tenho nada com isso, mas, evidentemente, foi uma tentativa de demonizar o médico, depois de atacar a reputação dele. Enfim, tudo errado desde o começo, continua errado, né? E agora, visivelmente, se tenta atribuir, cria-se uma situação, né, fática, que se tenta atribuir à oficial de justiça a responsabilidade, ou Alexandre de Moraes, a responsabilidade por uma eventual piora do quadro clínico dele. Não, eles não têm nada com isso. Eles não têm nada com isso. Ela foi lá cumprindo uma determinação legal, ela foi lá de acordo com a lei, o Código de Processo Civil autoriza que haja a citação ali, né? Quem está desrespeitando o que parece que são regras elementares do comportamento numa UTI é ele, né? E os médicos ou a direção do hospital, com todas as vênias, até agora, aparecem nessa história conestando um comportamento impróprio, né? Eu espero que o Jair Bolsonaro, e é verdade isso mesmo, ele se recupere plenamente. Primeiro porque é importante, ele tem netos, tem família, tal, tomara que ele tenha uma longa convivência dentro do possível com essas pessoas todas. Eu digo dentro do possível porque eu espero que ele fique bom para ele responder por aquilo que fez, né? E para ir para a cadeia, que é o que merece quem tenta dar golpe de Estado, quem tenta romper o Estado de Direito, quem tem as práticas que ele teve, quem tentou impedir a eleição, né? Como ele, na reunião de 5 de julho de 2022, que ele junta a tropa dele ali para não realizar as eleições, né? Então, chegou a hora, eu diria, de os senhores médicos, né, porem fim ao golpe que Bolsonaro deu na UTI. Porque, pelo que eu estou entendendo, a UTI está... do DF Star, pelo menos aquele quarto de UTI, ele passou por um golpe de Estado médico, né? Porque quem está comandando ali é ele. E eu entendo que quem comanda uma UTI, né, são os médicos, né? E são aqueles que cuidam do paciente. Não é o paciente que faz as escolhas na UTI, a não ser aquelas escolhas que dependem de autorização, então você chama a família, etc. Né? Agora, a rotina de uma UTI, quem entra, quem sai, etc., e o que pode e o que não pode, aí são os médicos, né? E a oficial de justiça só foi lá porque Jair Bolsonaro deixou claro que ele podia assinar, sim, o documento. Porque quem pode fazer live, quem pode receber autoridades políticas, quem pode, segundo Sóstenes, inclusive redigir um PL sobre anistia, evidentemente consegue assinar um documento, né? Vamos parar com isso, essa coisa do Bolsonaro, do martírio, o tempo inteiro, de ficar esfregando na cara do público as cicatrizes, etc., como a nos responsabilizar e ao país por aquilo que aconteceu, né? Ele precisaria ter um pouquinho mais de comedimento nessas coisas, mas, evidentemente, virou um ativo político, né? Nós vimos, né, o exemplo espetacular do Papa, né? Um dia antes de morrer, ele estava buscando forças para se mostrar resiliente e não o contrário, né? E foi o último encontro junto à população, né?
aos que estavam ali, aos fiéis. Não é isso? Então, Bolsonaro deveria seguir bons exemplos também nisso, mas parece que também nisso ele segue maus exemplos. E até nesse trecho, né, tio Rei, que você quis também ressaltar, que é esse berro que ele dá, mostra que ele não estava tão frágil, né? A pessoa que está com essa força do berro, ele não estava nessa fragilidade de alguém muito mal numa UTI. É isso que as pessoas também estão ressaltando aqui no nosso chat. E é muito importante. Ele tinha plena consciência. Você não vai pedir para um cara assinar uma citação se ele está ali beirando a inconsciência. Nada nele sugeria isso. Ele estava, assim, ele estava com capacidade plena das suas faculdades intelectuais dentro das faculdades intelectuais que o Bolsonaro tem. Ô, tio Rei, eu acho que é isso, porque as pessoas estão questionando assim, Alexandre de Moraes errou, mais uma vez Alexandre de Moraes vai e quer ser autoritário, quer ser o Xandão, ir lá na UTI íntima. Ela diz, olha, esse processo está parado desde o dia 11, né? A importância dessa assinatura para a coisa seguir no Supremo Tribunal Federal. É sobre isso que estamos falando. Alexandre de Moraes tinha já conseguido todas as assinaturas, necessitava da assinatura de Bolsonaro. Isso é um passo importantíssimo para que a gente consiga esclarecer e punir os envolvidos no golpe, não é isso? Na tentativa de golpe. Perfeito. É isso mesmo. E veja, houve o respeito à condição dele. Houve o respeito à condição dele. Enquanto ficou claro, o que se sabia é que Bolsonaro estava mal, passou por cirurgia, os médicos dizendo, olha, não sei o quê, ninguém foi lá abolir com ele. Né? E outra, a oficial de justiça não foi lá para arrastá-lo para a cadeia, para dizer, olha, vem aqui, a sua prisão preventiva foi decretada. Não era nada disso. Isto é um passo burocrático. Burocrático. Só isso. E que só foi feito porque ele exibiu condições de assinar, como está na nota do Supremo. Porque o que se tinha ali, que é um outro fundamento da justiça também, a ninguém é dada a faculdade de debochar da justiça. Porque o que ele estava fazendo era debochando da justiça. Então, assim, eu não posso assinar uma citação que os advogados dele conheciam. Não era secreta, não era sigilosa, não, obviamente. Né? Não posso porque estou no TI. Mas eu estou aqui no TI, eu fico disparando tweet, desqualificando o Supremo, desqualificando o Alexandre, eu participo de live em que eu ataco o processo, vendo o capacete para a Fabiola, eu recebo o Silas Malafaia, recebo o Valdemar Costa Neto. Então, eu posso assinar uma citação que poderia, veja só, ela falou, eu conversei com os advogados, eu conversei com a direção do hospital. Ele poderia ter sido citado, assinado o troço, sem ninguém saber, não precisava desse circo. Mas ele escolheu o circo, que é o que ele faz sempre, assim como ele escolheu o circo em 2018. Em 2018 ele estava mal, sem dúvida, mas concedeu entrevista no hospital e mesmo mal dizia as coisas mais pavorosas. Inclusive agora